trazer a palavra do Evangelho desta noite. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo esteja no coração de cada um e que essa sementinha do Evangelho germine, dê frutos e possa trazer a transformação a cada um de nós. Hoje a lição Pão Nosso, escrito pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição número 33, que tem por título Trabalhemos Também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. Esse trecho, essa frase, refere-se a uma manifestação de Paulo, quando ele chega na cidade de Listra para fazer uma pregação. Ele e seu companheiro de caminhada, Barnabé. Ao chegar, todo aquele povo de judeus e gregos, aquelas pessoas simpatizantes com o Evangelho de Jesus, corriam para ouvi-lo, porque achavam que ele sim era um ser de outro planeta, talvez, um alguém fora da normalidade, fora do comum, e o idolatravam. Então traziam doações, traziam oferendas. E Paulo, em toda a sua simplicidade, em toda a sua humildade, reconhecia que era simplesmente um orador, um pregador da palavra de Jesus, mais nada do que isso. Então, ele se referia a todos dizendo isso: por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões. Convém salientar que Paulo é, sem dúvida nenhuma, o maior propagador do Evangelho de Jesus. E eis o mistério da fé. Porque Paulo não conheceu Jesus enquanto Jesus esteve encarnado entre nós. Moravam, viviam em cidades separadas. Paulo era judeu, mas tinha dupla cidadania. Ele tanto poderia ser judeu como romano, porque o pai de Paulo era um comerciante próspero e fornecia tendas, fornecia barracas para o exército romano. E isso lhe deu o direito de exclusividade. Então, Paulo tanto tinha cidadania romana como a origem que era judeu. E por ter um padrão de vida relativamente bom, Paulo era um estudioso. Então Paulo conhecia profundamente a lei dos judeus. A sua missão seria mais tarde frequentar o Sinédrio, ser o representante maior e propagar o Evangelho de Jesus lá no Sinédrio. Mas Paulo ainda era um homem do mundo material. Ele acreditava fielmente na lei imposta por Moisés e que depois, no decorrer da existência, essa lei foi sendo modificada. Mudou muito para a época de hoje? Não. Então os judeus acreditavam na importância de Moisés, trazendo os 10 mandamentos, e eles passaram a seguir os 10 mandamentos fielmente. Mas, quando uma lei não me agrada, a gente vai dando um jeitinho, vai modificando aqui, modificando ali. Os 10 mandamentos de Moisés acabaram virando 613.
Tamanho foi o número de precedentes que foram sendo criados. E Paulo conhecia essa lei, conhecia toda essa legislação. Nós vamos ter um exemplo de um grande cristão chamado Estevão. Estevão conheceu o Evangelho de Jesus, conheceu a vida cristã através de sua falecida mãe. Quando Estevão é condenado à morte, ele recebe um álibi, recebe um indulto, que ele não foi mais condenado à morte. Então vejam que a lei já foi quebradinha aí em benefício de Estevão. E ele vai conviver com Simão Pedro na casa do caminho. Eu vou explicar já porque eu estou falando isso. Porque Estevão conheceu os evangelhos, acreditava fielmente nos evangelhos e propagava os evangelhos em praça pública. Estevão tinha uma irmã, e Paulo, com toda a sua pompa, com todo o seu poder, com toda a sua glória, contrai um relacionamento com a irmã de Estevão. Eles se tornam cunhados sem se conhecer. Num determinado momento, a importância e a força política de Paulo era tão grande que o Sinédrio dá carta branca a ele para acabar com essa ideia que vinha se disseminando desse carpinteiro de Nazaré. No sentido pejorativo, era assim que falavam de Jesus. A ideia de uma vida espiritual, a ideia do reino de Deus, ou seja, a ideia da vida depois da morte. Muitos dos judeus não acreditavam nisso. Então, nas leis do povo judeu, tinha um artigo que dizia assim: se alguém ou alguma ideia trouxer divergências em relação à lei de Moisés, essa ideia tem que ser disseminada. Tem que acabar com essa ideia, nem que seja com a morte daquele que estava propagando. E vejam a ironia, como que o mundo espiritual trabalha. Paulo convida sua noiva para a primeira condenação dele como um líder, como um poderoso. Quem era? O cunhado. Então Paulo condena o cunhado à morte porque estava propagando ideias contrárias às leis dos judeus. E naquele momento, a noiva de Paulo reconhece o irmão que está sendo apedrejado e morto. Esse relacionamento é desfeito. Paulo se apodera de uma ira muito grande. Ouve dizer que quem pregou as ideias cristãs na cabeça da noiva foi um certo Ananias, que estava lá em Damasco. E Paulo, na sua fúria, corre para Damasco para punir Ananias. E é nesse momento, nesse caminho, nessa ira, que Jesus intervém na vida de Paulo. Mas Jesus cria uma situação que para nós não seria tranquila de se conhecer. Jesus apareceu para Paulo em forma de luz, mas uma luz tão forte e radiante que momentaneamente Paulo fica cego. Poderíamos dizer que Paulo estava cego de raiva. Poderia, porque aquela cegueira foi momentânea. E vejam a ironia: quando Jesus aparece em forma de luz a Paulo, dá a ele um questionamento: Paulo,
Por que me persegues? Se você nem ao menos me conheceu ainda por completo. Você ouviu algumas frases. Você ainda não percebeu que eu te escolhi para ser o meu representante, para pregar o meu evangelho, para falar do meu testemunho, da razão da minha vida? E Paulo, caído no chão naquele momento, só ouvindo esse recado: que queres de mim, Senhor? Então, quando nós ouvimos a doutrina espírita dizer que nós estamos aqui para fazer a nossa reforma íntima, ou seja, nós precisamos nos transformar cultural e moralmente, porque as nossas duas únicas heranças que vamos levar para a vida futura é o que a gente aprendeu de conhecimento e o nosso comportamento praticado, que é a moral. É a nossa herança. Então, isso chama-se reforma íntima, a nossa autotransformação. Paulo é o recordista, porque Paulo caiu do cavalo com a intenção de matar todos aqueles que falavam do cristianismo, e quando ele levantou, ele já era o maior propagador do cristianismo, porque ele falou: Senhor, diga o que queres de mim, que eu sou o seu servo. A partir daquele momento, Paulo já estava transformado. Vejam a ironia: entra na cidade de Damasco, procura Ananias, era o homem que você queria matar, que é ele quem vai te dar a luz, a iluminação. Então, do que nós estamos falando? O que nós estamos buscando aqui hoje? Essa iluminação. Se nós acreditarmos que o Evangelho trará na nossa vida luz, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de eu poder me transformar e ser um espírito melhor, vou falar de novo, eis o mistério da nossa fé, o acreditar. Por isso que eu trouxe o exemplo de Paulo, por isso que eu estou contando a história de Paulo. Caiu do cavalo, querendo exterminar aqueles que propagavam a boa nova. Levantou-se, querendo ser o maior propagador do Evangelho. Então vejam, é o recorde espiritual de reforma íntima. Caiu de um jeito e já levantou do outro. É uma caminhada muito grande. Nós vamos conseguir fazer isso em doses homeopáticas, passinho a passinho, de pouquinho em pouquinho. Há que se ter fé, há que se acreditar, há que se querer ser melhor do que eu mesmo, ter referências, mas ser melhor do que eu mesmo. Nós vamos ter um outro exemplo de trabalho pessoal, chama-se Zaqueu. Zaqueu, à época de Jesus, era um cobrador de impostos. Então Zaqueu tinha a missão de extorquir o cidadão, tirar dele todos os seus ganhos, todos os seus lucros, dividir com o Império Romano, dividir com o Império Judeu e ficar com a sua parte. E Zaqueu era um homem muito rico, até o momento em que bate no coração dele uma forte dor, um inconformismo. Eu não quero mais ser assim. E ele ouve dizer que Jesus vai passar na cidade dele. Imediatamente ele faz questão de se aproximar de Jesus. E vejam essa força espiritual que Jesus tem, que simplesmente Zaqueu pensou em querer ficar perto e em se aproximar de Jesus, e Jesus já percebeu isso. E ao ver Zaqueu em cima de uma árvore, disse: Zaqueu, desça, porque hoje a graça, a bênção se fez em sua vida. Vou me hospedar na sua casa, que era contra todos os costumes dos judeus, porque Zaqueu era um homem abominável, era um cobrador de impostos, era a pior espécie que podia existir. E Jesus, sendo filho de Deus, ia se hospedar na casa dele, para mostrar que para Jesus
nenhuma alma é perdida. Nenhuma ovelha é desgarrada do rebanho. Zaqueu, desça da árvore, venha, porque hoje uma bênção se fez em sua casa. Você também é filho de Deus e merece uma nova oportunidade. Então Zaqueu, nesse momento, começa a retribuir tudo aquilo que ele, porventura, sentia que tinha tirado de alguém. Maria Madalena, que a gente conhecia, que era uma prostituta muito conhecida na cidade, naquela região, ao ouvir falar do amor que Jesus pregava, ela precisava, a todo e qualquer custo, conhecer o amor que esse homem ensinava. E ela vai oferecer seus serviços a Jesus. E Jesus docemente mostra para ela o que é o amor do Pai. A razão pela qual ele estava no meio de nós para falar desse amor incondicional do Pai para conosco. E ela, percebendo essa energia, essa oportunidade, deixa a sua vida pregressa, dali para trás ela muda de vida, passa a ter uma nova vida, pregando o Evangelho de Jesus, cuidando de leprosos, ajudando Maria, mãe de Jesus, em tudo aquilo que era necessário. Então vejam, a lição que cabe para nós hoje, no Evangelho de Jesus, trabalhemos também. E Paulo vai se referir ao meu trabalho pessoal, ao trabalho de cada um na nossa alta transformação. É eu que tenho que trabalhar para me transformar. É quando eu percebo que eu fiz algo que não me agradou. Às vezes eu venho fazendo coisas que não me agradam. Então eu preciso pôr um basta. Eu preciso ter força e mudar o meu caminho. E o Chico vai falar muito bem isso para nós. Você não pode mais mudar o seu passado. Mude-se no presente e faça um futuro melhor. É isso que Deus espera de nós. Que nós possamos ser aquele filho pródigo que, saindo das bênçãos e da graça do Pai, vive a vida do mundo, conhece todas as oportunidades que o mundo material lhe deu, filtra o que é bom e o que não é, arrepende-se de seus erros e volta à casa do Pai. E o Pai o recebe com festa, sem julgamento, sem críticas, sem punições. Vamos festejar, porque meu filho que estava perdido retornou à minha casa. Então a lição de hoje, trabalhemos também, tem mais esse intuito, que nós possamos fazer a nossa reflexão e buscar uma vida melhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque a doutrina espírita está mexendo com a gente. Ali depois na secretaria vocês vão poder até pedir informações sobre os cursos oferecidos pela casa, para conhecer a doutrina espírita, para conhecer o Evangelho de Jesus, que pode ser a pílula de salvação que a gente está buscando e não sabe aonde encontrar. Pronto, achamos, está aqui. Eis a nossa grande oportunidade. Eis a razão por que estamos reunidos aqui hoje, nesse momento. Por isso que a equipe espiritual já trabalhou trazendo aqui hoje. Tem todo um sentido. Nada é por acaso. Não existe a lei do por acaso no universo espiritual. Tudo tem uma razão de ser. Há que se acreditar, há que se ter fé. Então era isso que nós tínhamos para hoje. E ao final de cada comentário,
eu dou de presente o Evangelho de Jesus, que eu falei o tempo inteiro dele. É a nossa pílula de salvação. Basta levantar e vir buscar. Transformou a minha vida, desejo que transforme a de vocês também. No final do livro ensina como fazer o Evangelho no lar. Então reúne a família, um dia por semana, 2, depende, quanto você quiser, e vá fazendo o Evangelho no lar para harmonizar o ambiente, e aí é um grande passo para a melhoria de vida. Muita luz a todos, obrigado pela atenção, e que a paz e o amor do Cristo reinem em vossos corações, para que possamos ser felizes eternamente. Muito obrigado. E assim vamos agradecendo